Vamos falar de Ederson, já começando, acho, por esse gancho que você deu, né? Essas duas versões do Ederson. Até tinha uma galera, pelo menos eu vejo alguns meio preocupados se o Ederson não jogou bem só no estadual e já tá meio decaindo e tal. Mas então o Ederson de hoje é melhor do que o do começo na passagem no Fortaleza, é isso? É bem melhor, cara. O pessoal que não entendeu bem, a gente. O Fortaleza passou por uns momentos um pouco difíceis, né? Do ano passado para cá, depois da saída do Rogério Ceni, a gente teve muita dificuldade de achar um treinador no mercado. Veio o Marcelo Chamusca, que hoje está no Botafogo, aí fazendo raiva lá. Ele fez raiva a gente no Fortaleza. E depois veio o Ederson Moreira, que montou esse elenco, né? O Ederson Moreira veio, o Ederson, no começo da temporada, ele era titular ali junto com o Matheus Jutsi, que veio do Inter, mas pertence ao oeste de Itápolis, Barueri e Osasco, né? O oeste de basicamente todo o interior de São Paulo, praticamente. E não era um jogador que chamava atenção, era um jogador, às vezes, que era um pouco lento, tinha dificuldade na marcação. E aí chega o Juan Pablo Vojvoda, né? Depois da eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste. E detalhe, o Enderson, nessa temporada de 2021, só tinha perdido um jogo para o Santa Cruz. Todos os outros, ele venceu ou empatou. Então, quando chega o Vojvoda, muda muito. O Vojvoda implanta o sistema de 3-4-3-3-5-2 com o Ederson e o Felipe, que era ali, ainda não estava se firmando ali com o Ederson, né? E o time muda completamente. O Ederson muda completamente. Ele é um jogador que hoje, se o torcedor do Corinthians espera do Ederson um jogador que pisa mais na área, né? Um volante que pisa mais na área, não é o Ederson. Logo deixando, não é o Ederson. Tanto que o nosso volante que pisa mesmo na área, que chega, que dá o passo final, é o Felipe, não é o Ederson. O Ederson é um jogador de limpar jogadas. Ele é o volante que sai para o jogo, os dois saem para o jogo muito bem. O Fortaleza tem essa característica de sempre jogar com dois volantes já há muito tempo. Fazia isso na Série B, por exemplo, com o Nenê Bonilha, que é cria da base do Corinthians, e estava no Cuiabá no passado, e o Felipe. Depois veio o Felipe e o Juninho Valori, que hoje está no América Mineiro, ex-Bahia. E agora tem o Felipe e o Ederson. São dois jogadores que saem para o jogo, dois jogadores que criam, mas eu conto nos dedos aqui, às vezes, que eu vejo o Ederson realmente chegando na área. Apesar que ele aconteceu no Clássico Rei, na Copa do Brasil. Mas ele saiu de trás do meu campo, saiu costurando para ir até a área e perdeu um gol feito. Mas ele é um jogador que, pelo menos no Fortaleza, ele não parece o volante de pisar. Quem faz mais isso é o Felipe. Ele é um jogador que, normalmente, ele pega a bola mais fora da área e tenta o chute. Ele tem essa característica. Ele não é um volante que pisa. Ele não é o... Para colocar em termos bem chulos para o torcedor do Corinthians, ele não é o Camacho. Não é o Camacho tem mais essa característica. O que seria uma boa notícia, professor. Mas não é o novo Paulinho, então. Não tem as características tipo o Paulinho, né? Ele não tem as características. Talvez o próprio esquema não deixe, né? Até porque a gente joga um time de 3-4-3, né? Não tem como. Mas com o Enderson ele era esse cara, não? Ele chegou como esse cara, mais ou menos? Seria esse jogador, mas o Enderson, todo mundo atrás da linha da bola, né? O Enderson Moreira, afinal de contas, né? E ele com o Enderson não agradava tanto assim, foi com o Vojvoda, mas com o Vojvoda chegando, cara, muitos jogadores subiram de rendimento. E é uma teoria que a gente fala, não é só o jogador, é o técnico também que tem na mão, né? O rendimento que nós tivemos com o Vojvoda foi um rendimento que a gente não teve em 3 anos de Rogério Ceni. O Vojvoda chegou aqui, em 11 jogos que ele chegou até agora, o Vojvoda já goleou o maior rival, coisa que o Rogério nunca fez, ganhou de time do G12 fora de casa, coisa que o Rogério nunca fez, goleou um time de G12, uma coisa que o Rogério nunca fez, e sim 11 jogos, né? E detalhe, o Rogério nos 4 primeiros jogos contra o Ceará, ele perdeu 3 e empatou 1. O Vojvoda nos 4 primeiros jogos contra o Ceará, ganhou 2, empatou 2, levou um gol e fez aqui, deixa eu fazer as contas, 6 em 4 jogos. Então, realmente, passou muito pelo técnico. Eu entendo que o torcedor, para o Ederson chegar no Corinthians, é uma grande vantagem. Mas, ao mesmo tempo, olha assim, mas será que o Silvinho seria o treinador correto para tirar o melhor do Ederson? Será que ele não seria o mesmo Ederson que estava antes do Corinthians, ou o Ederson do Enderson no Fortaleza? Também entender que tipo de treinador pode tirar o melhor dele. Ele é jovem, está em evolução, tem 22 anos. Então, para a gente sabe, tipo assim, se o Vojvoda sai amanhã, a gente sabe que muitos jogadores estão jogando agora, talvez não rendam tanto com o novo técnico.
Justo, Luca. E aproveitando, O a pessoal no galera se chat tá com dividiu uma um pouco. inveja do caramba aí, irmão, do técnico. Deu, deu uma frustrada aí na torcida do Ederson, que todo mundo esperava que ele era o novo Paulinho, esse volante que pisa. Mas como você já falou que não é, eu queria saber se fundamentos básicos ele deu uma melhorada, Luca. Porque assim, aqui no Corinthians, cara, ele errava cada passe simples, posicionamento, não tinha uma leitura de jogo muito boa, tentava um drible, cara, errava assim, um drible meio sem noção. Queria saber como que tá esse Ederson aí, tecnicamente, se melhorou também, se houve uma evolução. Pois é, cara, que ele erra pouco drible, viu? Aqui ele tá errando pouco. E ontem mesmo ele fez um drible saindo da zaga, passando por 3 jogadores do Atlético Goianiense, viu? Ele realmente parece ter evoluído nesse sentido em passe. Eu tô até buscando aqui o soft score do Fortaleza para ter uns números aqui, mas ele não erra muito passe. Às vezes ele peca um pouco no passe longo. Isso ele peca um pouco, mas o Felipe ajeita, não é nisso? Mas realmente na questão de drible curto, carregar a bola, passe, ele parece sim tá muito tranquilo, tá muito bem. Até agora não tenho o que reclamar dele, não. Deixa eu até puxar aqui. Ederson, tá aqui, número 2. Deixa eu ver aqui a quantidade de passes que ele fez aqui. Ok. Pois é, cara, ele acerta 85% dos passes no jogo. E como ele tem muitos passes longos, às vezes, e ele tenta cruzamento, né? Ele tenta muito cruzamento também. Ele acerta tem um número bom, né? De acerto. Dentro do campo de defesa são 92% de acerto. No campo de ataque é 79% de acerto, que é muito bom. Em bolas longas, 80%, daí para ver que ele desce aqui. E passes chave, aqueles passes de quebrar a linha, ele acerta 75%. Então, ele está com um bom número de acerto aí. Pelo menos no Brasileiro ainda não tentou cruzamentos, né? Ainda não, mas na Copa do Brasil ele fez 2. É um jogador que realmente, de todos os jogadores assim, nesse momento, desses 11 jogos do Voivoda, ele e o Tinga são os que a gente olhou e viu a maior evolução, né? Ele, especialmente por estar no meio campo, é um setor do campo que exige muito, mas ele não só está jogando muito bem, como fisicamente invejável. Ele jogou praticamente, acho que os 11 jogos, não foi substituído, leva pouquíssimos cartões, deixa eu ver aqui. Essa parte física é até uma pergunta. O pessoal, Interessante isso. às vezes, parecia que ele era meio lentão ou meio pesado, assim. Então aí isso não incomoda, assim, em termos de velocidade, de mobilidade, assim, o Ederson. Pois é, cara. Quando a gente jogava com o Henderson, isso ficava bem claro. Porque a gente muitas vezes jogava sem a bola e a gente corria atrás da bola. Uhum. Então ficava muito claro que o Ederson não é um jogador rápido, e não é. Porém, quando a gente olha no atual esquema, onde a gente não corre atrás da bola, a gente corre em posição, onde ele não precisa correr longas distâncias atrás da bola, onde a gente sempre está fazendo a linha de 3, ali na marcação ou no passe, que ele, apesar de exigir mais intensidade, não exige que ele fique correndo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, como exigindo no esquema do Henderson. Então ele corre muito menos sem necessidade. Então realmente a gente tá aí, ó, vê como ele não precisa, ele está sempre na zona de combate, ele está sempre na linha de pegar o jogador, ele não precisa tanto essa situação. Esse jogo contra o Ceará foi algo sensacional, cara, foi uma coisa linda de se ver. 3-0, fazia muito tempo que eu não vi o Fortaleza batendo o Ceará desse jeito. E ele fez uma grandíssima atuação, ele é um bom jogador, evoluiu muito, mas, como eu digo, ele passa muito pelo esquema, passa muito pelo Vojvoda, especialmente por ele ser um jogador jovem, 22 anos, é um jogador que, às vezes, parece ter um pouco de dificuldade em mudança, tanto nos primeiros jogos no estadual quanto o Crato e o Atlético, ele foi muito bem, mas a gente via ainda algumas deficiências ofensivas e tudo mais, que a gente vê uma evolução muito grande no brasileiro. Tanto que o Fortaleza hoje, né, ele pensa bem mais em comprar o Ederson, né, apesar de hoje a gente ainda ver como praticamente impossível pela questão financeira, mas à medida que o ano vai avançando, de premiações, existe sim interesse do time em permanecer com o Ederson, até porque a gente
provavelmente permanece com o Vojvoda, dependendo do final da temporada, né? Então, existe um interesse, sim. Que chute. E o Lucas, você falou da intensidade do Ederson. Não, pode falar. O Sidro? Não sei se você está vendo. Você falou que está vendo o Corinthians, né? O Corinthians hoje joga no 4-3-3 com 3 volantes, assim, 2 protegendo o Cantilho. Esses 2 são Gabriel e Rony, né? E muito torcedor, cara, fala que o Ederson cairia como uma luva nesse lugar, nesse setor do Rony, que o Rony atua hoje. Eu queria saber se você enxerga o Ederson com essa intensidade do Rony, que o Rony hoje é um cara que, sem a bola, cara, ele tá em todo lugar do campo, ele marca a linha alta, a linha baixa, é o termômetro do time, né? É um cara muito intenso que tá em todo lugar do campo. Você vê o Ederson com essa característica também? Não. E até destrinchar aí um pouco o esquema Você falou que ele é muito de esquema, né? O esquema do Fortaleza também. Eu não acho o Ederson esse jogador, não, cara. O Ederson ele é intenso, mas ele não é um jogador que tá toda hora em todo lugar. Ele não é esse jogador. Presta atenção aí na movimentação do Fortaleza, como tá sempre 2, 3 no lado. É um esquema de muito, olha, sempre tem jogador do Fortaleza, isso ajuda muito. O esquema do Corinthians, eu presto atenção, né? São 3 jogadores, com o Rony e o Gabriel, e o Cantilho, às vezes é muito espaçado no meio de campo. E isso, às vezes, é também complicado por causa do contragolpe. O Ederson, quando ele olha a bola com o Ederson agora, olha como já tem 2, 3 jogadores na linha de passe para ele. Isso é o que facilita, isso não existe no Corinthians. Não existe, primeiro, não existe os 2 laterais sendo muito infiltrados. No Fortaleza a gente não tem lateral, a gente tem literalmente 2 alas, 2 pontas. A gente joga com o Pikachu de um lado, agora com o Crispim, agora com o Carlinhos nos últimos jogos, o Crispim está lesionado, e o Lucas Crispim na esquerda. O Lucas Crispim é meia. O Lucas Crispim é meia armador, jogando no Fortaleza, virou ala esquerda e está jogando absurdo. E eu não vejo o Ederson como jogador assim, de rodar, de intensidade, de quebrar o jogo. Na verdade, eu acho que esse jogador do Fortaleza é o reserva dele, que é o Matheus Jussa, que é um bom jogador também, pertence ao Oeste, mas não seria esse jogador, não é o Ederson, não. Acho que o Ederson está muito mais pro Gabriel, que é o jogador que limpa a jogada, o jogador que sai jogando, do que realmente o Rony. Pro Cantillo, assim, ou nem tanto? Eu acho que mais atrás, ali, mais também. protegido. Pode ser também? Pode ser. Eu vejo mais no Gabriel porque ele precisa também de espaço porque ele é um bom chutador. Às vezes o Cantillo fica um pouco preso ali, porque ele precisa pisar um pouco mais na frente. E o Ederson tem um bom chute, tanto que o Ederson tem 2 gols no Fortaleza, um deles um gol de semifalta, né, aquela bola que o cara rola para ele bater a falta, para ele chutar. E ele tem um bom chute, acho que o melhor chutador do Fortaleza desde o Pio, né, que jogou no Red Bull. Apesar que ele teve o Juninho, que quando o Juninho jogava contra o Fortaleza, ele sempre fazia gols no Fortaleza fora da área. No Fortaleza ele não fez nenhum em 2 anos de Fortaleza, apesar que jogou bem em muitos momentos. Então acho que ele é um jogador que precisa um pouco mais de espaço para criar e tudo mais, apesar que ele sabe fazer o drible curto também. Mas eu não vejo ele muito ali encaixotado como o Cantilho às vezes para jogar, e nem como o Rony, naquele sentido que ele precisa de... eu vejo ele mais ali na do Gabriel. A gente via, pelo menos no Corinthians, né, a gente pergunta porque pode ter mudado, né, mas no Corinthians, o que jogou no Corinthians não dá para imaginar o Ederson fazendo o que o Rony faz, não. O Rony tá maluco, é bizarro. Mas sobre o Ederson, então, você falou, né, que o Fortaleza, por mais difícil que seja, pensa mais em comprar ele, né? A gente viu alguns torcedores, ontem a gente estava fazendo umas pesquisas aí, né, alguns torcedores cogitando vaquinha e tudo mais. Então, entre os torcedores, o Ederson é unanimidade e até o Fortaleza pensa em comprar também, por isso, assim, há uma pressão da torcida já, há um pedido, como é que funciona isso? Ou é mais por enxergar como um bom valor para esse time do Vojvoda, né? Cara, existem 2 coisas nisso, né? O torcedor do Fortaleza, ele entende muito bem o que acontece no clube hoje em dia. A gente entende, por exemplo, o Fortaleza vai ser líder pela 3ª rodada seguida, apesar que a gente sabe que não é a nossa briga. O torcedor do Fortaleza não é o torcedor do Vasco que se ilude pensando que vai ser campeão brasileiro. E a gente sabe que não vai, né? Se for, massa, tá todo mundo aqui louco, vou beber por 1 mês. Mas não vai acontecer. Então a gente entende isso. Mas a gente entende que a gente pode sonhar com alguma coisa mais alta esse ano e o próximo, especialmente na manutenção do Vojvoda,
E o Ederson é um tipo de jogador que ajuda nisso. E a gente entende que na nossa reorganização financeira, é interessante ter jogadores como o Ederson. É um jogador jovem, é um jogador que ainda tem idade para ir para a Europa, é um jogador que pode render um bom dinheiro. A gente paga hoje 9 milhões aqui e vende daquele que vem daqui a 15. Ele vai dar retorno futebolístico e vende e dá retorno financeiro. A gente teve o caso do Júnior Santos, jogou 6 meses no Fortaleza, jogou por 800 mil. O Júnior Santos já rendeu 8 milhões no Fortaleza. O Everton Cebolinha, que jogou 2 anos e meio na base, já rendeu 12 milhões no Fortaleza. Então o Fortaleza tem cada vez mais que ir nesse tipo de situação, né? De jogadores jovens. A gente entende que isso passa pelo Ederson, a gente busca jogadores mais jovens, a gente tinha um elenco mais envelhecido da Série A ano passado. Isso é ruim, futebolisticamente falando, especialmente no pandemia, e também na questão de negociação. A gente já tem uma estrutura financeira ok, a gente tem a nossa marca própria, a gente tem nosso licenciamento, a gente tem um sócio que está voltando a crescer, né? A gente perdeu muito na pandemia, a gente caiu de 35 mil para chegar a ter 9 mil, hoje está ali para os 13, 14 mil, mas está estabilizando, a gente quer ter 20 mil até o fim do ano. Então a gente sabe que, assim, isso é ok, mas a gente precisa também ter fluxo de caixa de venda de jogador. Uma coisa, por exemplo, que o Ceará tem, né, nosso rival. Então, contratações como a do Ederson passam por isso. A gente sabe que se, tipo assim, a gente não conseguir o dinheiro suficiente nessa temporada para isso, ele vai voltar para o Corinthians, a gente entende, não deu, e vai no mercado atrás de outro. Mas hoje, o desejo do torcedor é uma permanência dele, a vinda dele, mas sabendo que não é fácil. Hoje ele é titular absoluto desse Fortaleza, Luca? Absolutíssimo. É um cara que não dá para tirar do time. Hoje, o Fortaleza tem um time fechado, né, muito fechado hoje. 11, por enquanto, 11 jogadores ali naquele estilo, né? Apesar que vem 5 contratações em agosto, né? Mas os 11 titulares, eu acho muito difícil, por enquanto, acho muito difícil mexer. É muito encaixadinho aquele time ali, com Felipe Alves, Stinga, Marcelo Benevenuto, Tite, Iago Pikachu, Ederson Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim, o Wellington Paulista e o David, né? O David, ex-Cruzeiro também, e o vovô Paulista, né? Então, você falou dessa dualidade do Ederson com o Anderson e depois com o Vojvoda. Com o Anderson ele chega a incomodar? Ele chega a ser questionado? O Ederson não serve, criticado e tudo mais. O quanto é essa melhora? Assim, é uma melhora que ele incomodava e passou a ser essencial? Ou ele só não era um destaque, assim, era alguém que passava meio despercebido? Dependia do jogo. Dependia do jogo. A gente via potencial nele, a gente via que ele tinha boas características. E a gente, só que, cara, eu acho até chato, porque eu já bati tanto no coitado do Anderson. Então não era um treinador pro Fortaleza, não era um treinador para a Série A, não era. Pô, a gente quase caiu, cara. A gente não caiu com o Anderson porque o trabalho dele no Goiás foi tão ruim que o Goiás não conseguiu chegar no Fortaleza. Ainda bem, o melhor que o Anderson fez pelo Fortaleza foi trabalhar no Goiás antes de ir pro Fortaleza. E ferrou tudo. Mas basicamente, cara, eu acho que ele mostrava assim ser um bom jogador, mas no esquema do Anderson era um time sem criatividade, era um time que toda hora os dois volantes, independente de quem jogasse, eram muito sobrecarregados, e nisso o Ederson levou algumas críticas pela lentidão, às vezes pela falta de espaço. O time tinha muita dificuldade, né? Na criação. Poxa, a gente passou 2 anos tendo 2 volantes que eram basicamente 2 camisas 10, que criavam o jogo para o time. A nossa criação passava por 2 volantes no Fortaleza por os últimos 2 anos. E funcionou. O time foi para... jogou bem uma Série A, no outro ano já não tão bem, até por causa da saída do Rogério. Mas funcionava, era como a gente criava. E aí, do nada, a gente começou a jogar com 2 volantes que não eram treinadores, que eram o Ederson e o Jussa. Então, o Ederson, a gente via no Ederson uma boa, assim, como posso dizer, alguma estrutura, um bom passe, só que ele não conseguia entregar isso com o Anderson. E aí vieram as primeiras críticas, que ele era lento, que ele não era um bom jogador de criação, e ele tinha essa dificuldade mais ofensiva. E, cara, a gente olha para ele e olha do Anderson, e olha para ele agora do Vojvoda, parece que o Fortaleza contratou outro jogador.
Mas isso não acontece só com o Ederson. Acontece com o Tinga, que é o nosso ex-lateral diretor de zagueiro, quando ele era um jogador que a gente estava querendo dispensar. E hoje é um cara que a gente olha aqui, é um dos melhores jogadores do time. Jogando muita bola de zagueiro, se reinventou mais uma vez. E é um ídolo, vai renovar até 2023. E fosse há um mês atrás, o pessoal estava xingando todo mundo na diretoria. E hoje o pessoal diz, porra, que renovação. Então isso acontece, passa muito bem pelo que acontece com o Ederson. Ele se achou no time, ele achou o esquema dele de jogo, e é o que eu sempre digo para qualquer pessoa, cara. A primeira coisa para um bom time é um bom técnico. E um bom técnico faz um bom time, né? E a gente mais uma vez vê isso, e espero continuar assim, apesar do nosso elenco ser muito curto, né? Muito, muito, muito curto mesmo. Ontem a gente sentiu muita dificuldade com isso. E é o nosso receio, né? Porque o Ederson e o Felipe, os dois volantes reservas não são exatamente da mesma característica, apesar de serem dois bons volantes, e os dois estão lesionados. Uma situação no ombro e o outro no fortalecimento muscular, né? Então, a gente tem esse receio, a gente tem essa preocupação, e o torcedor sabe que é normal que a gente caia de rendimento, que o Ederson caia de rendimento, que o time caia de rendimento, porque o elenco é curto, é uma loucura de jogos, a gente vai ter 9 jogos em um mês e pouco. Então, hoje a gente está ali curtindo o momento, mas a gente sabe que a gente está ali nas últimas já. Ontem já notou uma diferença física um pouco grande dos primeiros jogos. Mas eu acho que tudo que você fala aí é um bom exemplo também para a torcida do Corinthians, né? Tem muito torcedor e até comentarista mesmo que se contentam com algumas coisas, diz que o Silvinho não tem muito o que fazer, o time é ruim e tal, mas um técnico bom conseguiria tirar um pouco mais, né? O Carlinho aqui pergunta, um dos nossos telespectadores: bom dia, Lucas, você vê uma margem de crescimento grande no Ederson a ponto de imaginar ele na Europa? Você acha que tem esse potencial? É um cara jovem, né? Ele é jovem, cara. Acredito sim. E a gente não vai de Europa, a gente não precisa falar. Eu não tô falando aqui do Manchester City, eu não tô falando assim de jogar no Real Madrid. Mas eu vejo ele, por exemplo, num time menor. Ele consegue jogar num time menor da Europa, ele consegue jogar numa Liga Portuguesa, num Sporting, no Benfica, no Porto, tranquilamente. O euro tá R$6, cara. Se a gente vende o Ederson por 4 milhões de euros, que não é lá muita coisa a padrão europeu, a gente está ganhando ali quase 25 milhões de reais. É uma boa venda para um valor irrisório, que qualquer time europeu hoje, paga 3 milhões e meio de euros, 3 milhões e meio de euros, 4 milhões de euros num jogador de 23, 24 anos brasileiro, que vai ter ali 10 anos de Europa. São 10 anos e um valor de potencialização no mercado. Então, eu vejo sim o Ederson não vou chegar aqui e dizer que ele vai jogar nos maiores times da Europa, mas ele tem condição sim de jogar num time pequeno ou médio na Espanha. Na Bundesliga não, acho um pouco intenso, mas na Espanha, que é um ritmo mais cadenciado, na Itália, que tem intensidade, ou Portugal, Turquia, Ucrânia. Talvez até um time menor na Bundesliga mesmo. Tem times menores da Bundesliga também que ele conseguiria jogar tranquilamente. Vejo sim, cara. Já vi tanto perna de pau na Europa, bicho. Tanta perna de pau. A gente teve um Lúcio Maranhão que passou o ano inteiro no Fortaleza, não marcou nem 10 gols. E o cara fez gol de carretilha na Inter de Milão na Liga Europa. Então, o Ederson seria o menor dos problemas aqui no futebol europeu. O Leonatel jogou na Europa também, né? Jogou no Chipre. Saiu bem, cara. O Fortaleza lucrou com o Leonatel. A gente ganhou uns 200 ou 300 mil reais com essa brincadeira aí por cláusula de vitrine. Foi um empréstimo ainda por cima.